Dia dos professores chegando. E aí, você já sabe o que você vai produzir? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a confecção desse estojo transparente com brilho, fácil e rápido de fazer. Meu nome é Isla Vieira, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho um pouquinho da minha experiência com a costura criativa, ensinando as peças que eu faço aqui no ateliê. Então, vamos lá ver os materiais? Então, para esse projeto nós vamos precisar de 2 cortes de plástico, na medida de 20 centímetros de altura por 22 centímetros de largura. São 2 cortes, sendo que um deles eu já arredondei aqui os 4 cantos. E o arredondamento é essa medida aqui, ó, da latinha de leite moça, um raio de 3 centímetros. Vamos precisar também de 3 cortes na medida de 20 centímetros de altura por 9,5 de largura. Então, 2 cortes nós vamos deixar assim, inteiros. Em um dos cortes, nós vamos fazer uma medida, em um dos lados aqui, 13 centímetros, e no outro lado, 11 centímetros. E vamos ligar esses 2 pontos e fazer um corte aqui, do 13 até o 11, para ficar 2 bolsinhos de plástico de tamanhos diferentes. E um último corte na medida de 20 centímetros por 7 centímetros e meio. Então, essas são as medidas dos cortes que a gente vai precisar. Os demais materiais que nós vamos usar viés industrial, pode ser no viés de tecido também, tá? Tem um cortezinho do viés para a gente pendurar o penduricalho, ele é na medida de 4 centímetros. Vamos precisar de glitter, se você tiver o glitter aqui na cor, fica bem legal. No caso, eu só tenho esse lilás e tenho esse que é todo colorido. Então, para esse projeto, eu vou usar o colorido e vou usar as estrelinhas também, fica bem legal. Vamos precisar de um zíper na medida de 90 centímetros, só que nós vamos utilizar apenas um lado, tá? Então, dá para você já fazer em produção, porque a gente vai separar ele ao meio, a gente vai utilizar assim, ó, separado. Então, aqui são 90 centímetros e a gente vai precisar de um zíper, que é para o bolso interno, na medida de 22 centímetros. Além disso, eu vou usar 2 cursores simples. Eu não vou usar o cursor aqui da Santa Bagunça. Eu tirei o cursor e eu vou usar somente o penduricalho aqui para fazer um detalhe no estojo. Porém, na hora de comprar lá na Santa Bagunça, você pode optar por pedir com o cursor ou com aquela lagosta. Inclusive, eu quero mostrar para vocês que chegou aqui uns recebidos de lá da Santa Bagunça, que dá muito bem para usar nesse projeto. Então, tem aqui emborrachados, no tema de professores, um mais lindo que o outro, ó, bem delicadinho. Tem os cursores, que é de um acrílico, que ele é um pouquinho mais mole que o acrílico normal. Então, dá para você estar utilizando aí nos projetos. E tem os penduricalhos, que vem com esse adaptador aqui, que chama-se lagosta. Então, esse aqui para pendurar como um chaveirinho, como um penduricalho, fica bem legal e é um tema bem bonitinho para o Dia dos Professores. Então, usando a criatividade aqui, nós vamos fazer esse estojo, trabalhando aqui com este aqui da maçãzinha. Então, nós vamos começar, eu vou reservar aqui a parte do corpo do estojo por enquanto. E vou reservar também essas 2 partes de 9,5 centímetros, que é a parte do bolso. Nós vamos começar aqui com essas 3 partes, que são essas partes que estão cortadas aqui de esgueio, e essa parte de 7,5 centímetros. Então, eu vou pegar o viés e vou dobrar ele aqui ao meio, desta forma, e vou abraçar aqui a peça. Então, desta forma aqui. Vou aplicar no topo aqui, aonde tá esse corte em diagonal, e vou aplicar aqui nessa lateral do plástico. Então, ficou dessa forma. Eu vou pegar um dos plásticos, que tem a medida de 9,5 de largura, e vou colocar aqui os 2 bolsinhos que eu cortei aqui, desta forma. Pode ser diferente, pode ser assim, olha, desta forma. Pode ser aqui, assim. Então, o jeito que você preferir, você coloca. E aí, aqui a gente vai colocar os
prendedores e vamos aplicar um viés. Como esse bolsinho é o do lado direito, então eu vou aplicar um viés aqui, ó, no lado esquerdo do bolsinho. Então, aqui é só abraçar o viés novamente, da mesma forma. Eu vou colocar minha etiquetinha aqui também e seguir com a costura. Então, o bolso do lado direito já está pronto, nós vamos reservar. Vamos pegar agora aqui o bolso do lado esquerdo. Então, eu vou pegar o zíper e vou aplicar aqui uma costura nessa ponta, tomando cuidado para que não apareça aqui o zíper do lado de baixo. Então, a gente coloca ele bem certinho aqui, para não aparecer. Depois que eu aplicar essa costura, eu vou vir aqui com a outra parte e vou abraçar o viés da mesma forma que eu fiz. Vou colocar aqui, nivelar essa parte do plástico com a parte do zíper e vou abraçar o viés aqui, passando uma costurinha. Então, ficou dessa forma. Eu vou pegar um dos cursores, já vou passar ele aqui. Eu deixo essa ponta de baixo um pouco maior que a de cima, justamente para ficar mais fácil para passar o cursor, porque eu gosto de passar ele de baixo para cima, para ele abrir de cima para baixo nesse bolsinho. Deixo ele aqui na metade, já venho aqui e já refilo o zíper, o excesso. E vou passar um isqueiro aqui, com cuidado, porque a gente tá trabalhando com plástico. Só para dar uma selada aqui nesse zíper. Aqui, vocês podem perceber que isso teve uma sobra de plástico aqui, uns de 3 a 4 milímetros. Aqui é só refilar esse excesso e reservar esse bolsinho. Então, os bolsinhos ficam dessa forma, ó. Agora, a gente vai trabalhar com o corpo. Aqui, eu procuro ter sempre um paninho de microfibra ou um outro paninho para limpar, porque o plástico, ele pega muita sujeira. E a gente trabalha, né, com... Fica muito felpo do tecido. Então, é bom dar uma limpadinha nesse plástico antes da gente começar a trabalhar com o glitter. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui que não está arredondada, essa aqui, e vou despejar aqui em cima um pouquinho de glitter, um pouquinho de estrelinha. O que você tiver aí, tem alfabeto de lantejoula, tem várias opções, gente. Então, dá para você brincar bem aqui, tanto para fazer estojo infantil quanto para professores. Então, não precisa ser só para professores. Inclusive, esse projeto dá para usar como carteira, fica muito legal também. Uma carteira toda transparente. Então, aproveita, usa a criatividade aí e aproveita o projeto. Então, aqui eu vou colocar no meio mesmo, porque aí depois, quando o estojinho estiver pronto, a gente vai chacoalhando ele e distribui esse glitter e essa estrelinha. Porque se ele fica muito aqui na ponta, atrapalha um pouco a gente costurar. Então, coloquei aqui um pouquinho de cada. Aqui as estrelinhas. E agora, eu vou colocar a outra parte, vou sobrepor. Vamos empurrar isso aqui pra dentro. Vou sobrepor dessa forma. Alinho bem aqui as partes e vou passar uma costura de segurança em toda a volta pra prender aqui esse glitter e essas estrelinhas aqui no plástico. Aqui eu vou costurar na pontinha e vou seguir o contorno aqui do arredondado. Então, aqui eu vou deixar dessa forma. Por enquanto, eu não vou mexer com esse glitter. Agora, eu vou colocar, vou posicionar. Não vou arredondar ainda aqui o corte, não vou fazer o corte. Eu vou primeiro posicionar as partes internas, a aba interna, para depois fazer o corte ali para arredondar. Então, coloco em cada lado, deixo bem nivelado aqui e coloco prendedores, tanto no lado direito quanto esquerdo, e vou para a máquina passar uma costurinha de segurança
em toda a volta. Aqui eu já refilei em toda a volta. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar ao meio e aqui na parte inferior, nós vamos fazer um pique pra gente centralizar aqui esse estojo. Achamos o meio, nós vamos pegar o zíper, aquela parte que tá, né, só a metade. Nós vamos marcar mais ou menos aqui, ó, uns 4 dedos. Então, a partir daqui que nós vamos começar a costurar. Vou marcar aqui com o giz para vocês conseguirem ver. A partir daqui, a gente começa a costurar. E aonde a gente vai posicionar? Vamos posicionar aqui, ó, no comecinho do viés, a gente posiciona aqui, então vai ficar, ó, 4 dedos para cá. Aqui nós vamos aplicar uma costura de segurança. Então, nós vamos costurar em toda a volta. Aqui, toma cuidado na parte da curva, vai fazendo devagar. Esse estojo, ele é um estojo relativamente rápido e fácil de fazer. Então, aqui na parte da curva é onde a gente perde um pouquinho mais de tempo. Então, tenha paciência, faça devagar para sair uma costura bem perfeita e segue aqui em todo o contorno até chegar aqui. Nós vamos parar a costura aqui no viés também. Vamos iniciar no viés e parar no viés. Eu costumo deixar uma ferramentazinha dessa forma aqui, perto da máquina. Quando eu tô aqui nas curvas, ela vai me ajudando a segurar um pouco o zíper, porque a gente não vai dar pique nessas curvas. Por quê? Porque o zíper desfia. Vocês percebem por aqui, ó, como que ele desfia. Então, se a gente der pique, é perigoso ele depois esgarçar e a nossa cliente ficar chateada porque comprou um produto que não teve tanta durabilidade. Então, a gente toma cuidado nesse quesito do zíper, das curvinhas, e vamos aplicar essa costura de segurança. Aqui, só observa uma coisa, os dentinhos do zíper virado para cima, certo? Então, aqui na marcação onde eu coloquei, dentinho virado para cima, a gente começa a costurar bem devagar, faz um retrocesso aqui no início. Chega nessa altura do campeonato, a vontade aqui é espalhar todo esse glitter, essa estrelinha, mas aguenta firme aí, tá? Porque a gente ainda precisa aplicar o viés. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o zíper, vou prender ele aqui, ó, colocar cada um para um lado aqui, prender para não atrapalhar. E agora nós vamos começar a aplicação do viés. Eu começo aqui aonde tá esse pique do meio. E eu vou pegar o viés, é a forma que eu tô acostumada. Eu costumo trabalhar com ele aberto. Mas se você é acostumada a trabalhar com ele fechado, faça da forma que você é acostumada. O que que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu vou mudar um pouco na minha aplicação é que eu não vou costurar em cima da dobra. Eu vou fazer como se fosse uma costurinha de segurança. Por quê? Dessa forma, a costura não fica tão rente lá na parte da frente e a hora que eu desvirar, ele vai ficar bacana para eu passar a costura e rebater. Então, aqui eu dou uma pequena dobra aqui de 1/2 centímetro, aonde tá o pique do meio. Então, eu venho e começo aqui a costurinha. Pode fazer retrocesso. O ponto que eu tô usando é largura 3, pode ser 3,5, não precisa ser pequenininho, não. Mas, olha, não estou seguindo aqui a dobra do viés, estou aqui mais ou menos no meio. Vou passando a costura. Essa ferramenta que me ajuda a guiar aqui na costura. Cuidado para não passar em cima do zíper. Então, vai tombando ele com esses dedos que estão aqui, usa eles como apoio para ir tombando e vai devagar. Essa parte da curva tem que ser devagar. Depois, na reta, você tira o atraso aqui. Vou fazer bem devagar essa parte, depois eu acelero o vídeo.
Aqui, quando eu venho chegando ao final, eu vou transpassar, passar um pouquinho pra frente aqui do viés, da onde eu fiz a dobra. Exatamente aqui, ó, onde tá a dobra, eu faço o corte pra transpassar dessa forma aqui. Então, aqui ficou dessa forma. Eu passei esse viés, pode ver que eu não respeitei a dobra. Eu vim um pouquinho mais pra dentro. Porém, agora, na hora de jogar esse viés pra parte do direito, a gente vai respeitar essa dobra. A gente não vai puxar ele todo. A gente vai deixar o limite dessa dobra aqui. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A dobra é só deixar ela do jeitinho que ela veio no viés aqui, ó, com a dobrinha dela. A gente desvira tudo. As curvas são mais difíceis de desvirar, mas é só ir com cuidado, ajeitando, que dá tudo certo. Depois de desvirar tudo certinho, tomando cuidado com as dobras, eu venho aqui pelo lado direito. Como eu apliquei aberto, né? Eu dobro uma e dobro duas. Dessa forma. E vou colocar clips em tudo. Em toda a extensão. Tomando cuidado para ficar bem certinho esse viés. Como a costura dele foi feita bem na pontinha, não vai ter perigo de vazar essa costura, né? De ficar aparecendo. Então, vai ficar bem bonito, bem caprichado. Aqui é só clipar toda a peça, fica muito fácil. Se você não tem esses clipezinhos, eu recomendo muito, porque são indispensáveis na costura. Eu gosto muito desses aqui, ó, que é de papelaria mesmo. Eles são bem durinhos. Fica a dica aí pra vocês. Então, aqui eu estou com a peça toda clipada já. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele pedacinho de viés de 4 centímetros, eu vou dobrar uma vez e mais uma vez. Ele vai ficar assim, bem estreito, vai ser a argolinha onde a gente vai pendurar o penduricalho. Então, aqui eu vou passar uma costurinha de cada lado. Ele vai ficar um pouco grande aqui, depois na hora que eu for aplicar lá, eu ainda corto um excesso, mas é só pra ficar mais fácil pra costurar, a gente corta com 4 centímetros. Então, eu venho aqui, dou uma costurada nas laterais pra dar o acabamento. Então, aqui eu fiz a costurinha, eu venho aqui na argola, coloco aqui pelo meio. E vou colocar aqui onde eu quero ele aqui bem na frente. Pode ver que ficou um pouquinho grande, então eu vou cortar mais um pouquinho aqui, uns 4 milímetros de cada lado. E vou encaixar aqui, olha, no meio. Dessa forma. Então, agora, nós vamos passar uma costura rebatendo todo esse viés, olha, eu já deixei ele todo acertadinho aqui nas dobrinhas. Então, ele tá bem certo aqui na curva. Então, nós vamos bem devagar, passando uma costura. Quando chegar aqui na curva, vão colocando o dedo aqui por baixo. Ó, é bom costurar o plástico porque a gente vê o zíper. Então, vai colocando aqui o dedo por baixo pra assentar esse zíper. Então, ficou assim, gente, olha, a aplicação do viés. Vou mostrar aqui no avesso, olha que maravilha que fica. Certinho, nas curvas, olha, tudo direitinho. Então, agora, já estamos na fase final. Agora, a gente vai colocar o cursor. E aqui, a gente só centraliza um pouco esse zíper. Às vezes, eles ficam um maior que o outro, é normal. Então, a gente procura aqui centralizar ele, pra ele ficar certinho, ó. Com
o meio aqui. E antes de colocar o cursor, a gente corta para ficar retinho. Corta um pedaço aqui, iguala. Então, aqui a hora que a gente coloca o cursor, a gente fecha uma primeira vez aqui para ver se ele tá certinho, se não está torto aqui, olha. Verifica sempre a parte da curva se não está torto. Ai, que gracinha que ficou. Olha, gente, isso porque eu ainda não espalhei aqui. Essa parte aqui, ela não vai ficar pra fora, a gente vai deixar ela pra dentro, tá? Então, o que que a gente faz? Ó, tá tudo certinho. Então, eu vou já jogar ela aqui pra dentro. Dessa forma. Vou cortar um pouco desse excesso. Aqui tem duas formas de você fazer acabamento. Você pode fazer um acabamento com aqueles terminais de zíper. Quem tem, né? Eu tenho alguns aqui. Posso até fazer, mas eu vou fazer aqui uma forma mais em conta. Então, vou fazer, aqui a gente dá uma selada, e eu vou fazer com o viés mesmo. Então, vou dobrar aqui assim, e vou pegar um pedacinho de viés e dar o acabamento aqui. Então, olha, tô fazendo aqui junto com vocês, deixa eu ver quantos centímetros. 3,5 centímetros. A gente corta aqui. Só dobrar de um lado, dobra de outro e dobra assim. Passa uma costurinha para dar esse acabamento aqui. Cuidado se você tiver com uma agulha fina, porque agora ficou grosso aqui as camadas, tá bom? Então, gente, ficou assim o resultado final. Olha que gracinha. Aqui eu já espalhei, né, as estrelinhas, o glitter. Fica muito bonitinho, olha. Dá pra chacoalhar aqui. O detalhe aqui da maçãzinha. Eu não quis usar um cursor diferenciado pra não tirar o detalhe aqui da maçãzinha. Então, a parte interna ele tem, né, o bolsinho. Aqui outro. Aqui mais um. Dá pra usar como carteira. Porta-celular, coloca o celular de um lado, os dinheiro. Enfim, é uma peça versátil, dá pra fazer pra criança. Ficou dessa forma aqui a parte interna. Vou mostrar pra vocês os testes que eu fiz e também vou dar uma dica aqui. Então, esse aqui foi o primeiro teste, eu fiz no translúcido. Aqui eu fiz com uma camada só, não coloquei brilho, nada. Fica legal fazer aqui num translúcido todo preto, fica bem bonito. Então, aqui eu usei o terminalzinho de zíper pra fazer o acabamento do zíper. Neste aqui, eu fiz, ó, coloquei o emborrachado e corrente de bolinho. Então, fica legal também. Aqui, gente, uma dica também, nessa parte aqui, é usar essa meia argola. Eu não tenho ela aqui, por isso que eu não usei. Eu usei somente o detalhe do tecido, do viés, porque eu não tinha aqui em casa. Mas, depois pensei, poderia ter desmontado aqui esse cursor aqui, que é de lá da Santa Bagunça também. Poderia ter utilizado aqui. Dá um valor agregado na peça, tá? Então, tem que ser essa meia argola pequenininha. E colocando ela aqui, fica até mais bonito pra pendurar assim, olha. Um penduricário desses que vem com a lagostinha, olha. Então, fica bem legal, porque aqui, né, não dá pra pendurar por conta do tecido, olha, é pequenininho. Mas, se você colocar a meia argola, aí já dá um diferencial, fica bem legal. Olha como que cabe bastante coisa, né? Já mostrei lá no início. Fica bem legal. Vou deixar aqui na tela a sugestão de vídeo e também de uma playlist com peças para o Dia dos Professores. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!